Tudo certo aí? Todos de pé? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Evangelho de Jesus. Louvado seja o Senhor Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a Tua palavra. Senhor, nessa manhã nós aqui estamos diante de Ti. Da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua piedade. Porque se não fosse a Tua grande mão, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos essa hora? Mas aprove o Senhor nos resgatar do império das trevas e nos trazer ao reino do Filho do Teu amor, para que hoje nós possamos congregar e cultuar a Ti de forma racional, de forma entendível. E que nessa manhã, Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Nessa manhã o Senhor possa trazer a instrução que vem de Ti para cada um de nós. Eu sou o primeiro e maior dependente de Ti, e maior necessitado da Tua graça. Por isso eu te peço, Deus, que não seja as minhas palavras, mas que seja a Tua vontade exercida neste lugar, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém. Amém. Pode tomar assento. Nós, nessa manhã, daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte. Especificamente, nós vamos trabalhar hoje o versículo 22 e o 23, que fala acerca dos olhos. E vocês sabem que eu sempre gosto de recapitular, né? O Senhor, recapitulação. E esse sermão que nós estamos trabalhando, o Sermão do Monte, ele apresenta para nós a característica daqueles que são os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Por isso esse sermão, ele não é destinado às multidões, ele não é destinado aos simpatizantes do Evangelho, aqueles que, de certo modo, têm alguma empatia pelo Evangelho. Esse sermão ele é direcionado para aquele que entendeu a necessidade de mudança, para aquele que entende a urgência transformadora que esse sermão está anunciando. E vocês lembram das 3 palavras mágicas que nós temos aprendido durante essa caminhada. E essas 3 palavras, que eu não me lembro, mas vocês se lembram, né? Quais são elas? Arrependimento, renúncia e aprender mais depressa. Parece que só a Sildete está prestando atenção no Sermão do Monte, hein? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Arrependimento, renúncia e aprender mais.
Então, o verdadeiro discípulo, ele vai apresentar essas 3 características: arrependimento, renúncia e estar disposto a aprender de Cristo Jesus. Então, a caminhada que nós estamos fazendo aqui é justamente para que nós venhamos alinhar esse propósito de Jesus Cristo às nossas vidas. Se a nossa motivação, se o nosso entendimento não estiver claro acerca dessas 3 palavras, tudo que nós formos fazer de piedoso, de gracioso, de bondoso ou aquilo que é ensinável será nulo, porque nós estaremos simplesmente agindo como os fariseus. E nós temos trabalhado essa questão dos fariseus nos últimos blocos discursivos. Inclusive, o pastor trabalhou muito bem essa questão de como o fariseu ele se apresenta. Ele apresenta-se com um traje luminoso, glorioso, mas o seu coração é um coração que permanece ainda em densas trevas. E esse estilo de vida vazio, hipócrita, ele pode se apresentar por meio da falsa espiritualidade, por meio da caridade, por meio do jejum ritualístico, de orações egocêntricas. Tudo isso é o perfil que nós temos estudado dos fariseus e como o Senhor Jesus vem para quebrar esse padrão religioso, esse padrão hipócrita da época para construir aquilo que de fato é o reino de Deus. Então, para que nós venhamos compreender com profundidade aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar, nós precisamos olhar para o cenário histórico daquela época. É preciso nós fazermos análise de como é que estava o mundo quando Jesus estava anunciando essas palavras aqui no Sermão do Monte. E se nós bem observarmos e se nós nos debruçarmos na história, nós vamos entender que o contexto na Palestina naquela época era um contexto de dominação romana. Roma estava governando sobre grande parte do mundo conhecido daquela época. Então Roma, ela mantinha um controle, o controle político, o controle econômico, o controle religioso de todas as regiões na qual Roma administrava. Embora houvesse a liberdade religiosa, porque Roma jamais foi tola em acabar com a fé ou com as crenças das regiões, Roma deixava com que as pessoas fossem livres para servir nas suas religiões, desde que entendesse que o grande Senhor de tudo era César, o Deus homem. Então, quando nós entramos nesse contexto histórico, nós vemos uma Palestina tomada por essa filosofia, marcada pelo pensamento helenístico, e onde, economicamente, havia um grande peso econômico para as regiões oprimidas. Por quê? Pense você, uma região conquistada, ela deveria pagar tributos. Ela deveria pagar seus impostos a Roma. Então, a Palestina estava ali subjugada e tendo que pagar seus ganhos, seus tributos a Roma. Isso é muito claro quando a gente assiste aquela série lá do The Chosen, principalmente nos primeiros 5 capítulos ali, quando apresenta Mateus, o personagem, e você vê ali como era essa questão da cobrança. Pedro preocupado em pagar os impostos, e tudo isso é muito bem descrito. Então havia uma preocupação da classe menos favorecida em estar, de fato, pagando o seu imposto para que eles não sofressem as sanções do império. Coisa que não é diferente hoje, né? Se nós não pagarmos os nossos impostos, por menos que nós venhamos ganhar, nós precisamos dar o nosso tributo a esse César que está no trono do Brasil. E ao entendermos isso, nós podemos entender tamanha desigualdade que era. A desigualdade social por meio do aspecto econômico. Aquele que era pobre de marré de si. E quem era rico, rico. E quem era rico não tinha esse olhar gracioso ou generoso para o mais pobre. Quem tinha as condições melhores não estava olhando de maneira generosa para o menos favorecido. E isso
dentro do aspecto judaico, dentro do aspecto da religião. Aqueles que eram os homens, os exemplos, os grandes homens da lei, eles não tinham essa piedade da caridade, como foi pregado no sermão do pastor anteriormente. A caridade deles era uma caridade para que eles viessem a ser vistos. Nesse cenário, olhar para o próximo era muito difícil. Porque olhar para o próximo inquiria dessas pessoas que eles deveriam estar dispostos a fazer algo. E nós vemos a palavra miserocardia, que é hesed em hebraico, que quer dizer a misericórdia, sentir a miséria do coração do outro, colocar-se no lugar do outro, é ter a disposição de tomar a dor do outro. E aqui não estava havendo isso, porque os grandes homens, os grandes doutores da lei, eles olhavam para o seu próximo e simplesmente passava de largo. Então Jesus ele vem para combater toda essa falsa religiosidade, todo esse falso aspecto do amor de Deus. Então, na cultura hebraica, o olho não era apenas o órgão da visão, mas o reflexo das intenções, dos valores e das prioridades da vida. Por isso, Jesus Cristo confronta uma religiosidade que aparentemente pregava piedade, mas escondia um coração dominado pela cobiça, pelo orgulho e pela busca do reconhecimento. E nós vamos ver isso muito claro lá em Lucas 18:11, que vai falar do fariseu, né? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como este publicano. Ao afirmar que os olhos são as lâmpadas do corpo, Cristo ensina que o olhar revela quem governa o coração, expondo os reais tesouros que nós estudamos no sermão passado com o Marcelo. Pois uma vida pode parecer iluminada, pode parecer bonita por fora, pode parecer reluzir luz, mas pode ser simplesmente como esse fariseu, algo para que os homens vejam. Mas lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele contempla a cada um de nós. Não somente exteriormente, principalmente interiormente. As motivações do nosso coração. Então, nesse bloco discursivo, Jesus ele vai começar a falar da ansiedade. E como foi a abertura desse bloco, falando sobre a questão de onde está o nosso coração. Quais motivações, o que nós temos entesourado, quais perspectivas dirigem o nosso comportamento. E o sermão passado trabalhou muito bem isso. No sermão do Marcelo, ele falou a questão de viver com o coração voltado para a eternidade, utilizando os bens materiais sem ser escravizado por eles. E ele bem apontou, o problema central não reside na questão da posse das riquezas, mas em permitir que elas ocupem, em não permitir que elas ocupem o lugar de Deus. O local onde se investe tempo, recurso, afeição, motivação, isso revela quem está governando o nosso coração. Mas nós aprendemos que somente quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, somos libertos de toda idolatria em relação às riquezas deste mundo. E a partir desse momento, quando Cristo se torna o Senhor das nossas vidas, nós podemos viver uma vida com contentamento, uma vida com confiança, uma vida na dependência do cuidado e da soberania divina. Então, por que nós estamos ansiosos? Porque nós não temos aprendido a confiar e descansar no Senhor. Então, em nós é gerada uma ansiedade pelas coisas deste mundo, pelos tesouros dessa terra. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, vai nascer em nós esse aspecto que a palavra vai ensinar a nós, a generosidade, a caridade. Iremos espelhar o bom serviço de Cristo Jesus como mordomos, sendo capazes de administrar com equidade todo o recurso que vem às nossas mãos. A prudência, com responsabilidade,
sem avareza, sem cobiça. Tudo que vier às nossas mãos será para transmitir aquilo que está dentro do nosso coração, que é o grande amor de Deus, como o Marcelo falou no sermão anterior. E a redação de Mateus, e dentro desse aspecto do Sermão do Monte, nós temos falado, ele tem uma preocupação. Que preocupação é essa? É de dar o real entendimento da lei de Deus. Não somente no aspecto ritualístico, mas principalmente no aspecto vivencial. E o que Mateus está fazendo, ou o que Mateus está levando o seu ouvinte ao entendimento, é tirar a lei de fora e colocar dentro do coração. Começa a significar de fato aquilo que Cristo está anunciando. Viver de fato o reino de Deus. E é muito conclusivo quando ele fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E uma pergunta eu faço para os irmãos nessa manhã. Aonde estão os seus tesouros? Qual é a sua maior riqueza? O que você tem entesourado no mais profundo do seu âmago? Porque é a partir daí que todas as coisas se sucederão. É a partir dessa perspectiva que a sua vida vai passar a ter um propósito, seja para a glória de Deus ou seja para a sua própria glória e destruição. Então, é muito interessante quando nós nos debruçamos na Escritura de forma mais enérgica, que nós vamos ver os pequenos detalhes do texto, as construções que foram usadas para dar o real significado para os nossos dias, principalmente para cada um de nós hoje. E essa metáfora dos olhos, ela não é algo novo aqui no Novo Testamento, não é uma linguagem nova, mas é algo que vem sendo usado em toda a construção da Bíblia. E eu fui atrás de pesquisa, de tentar entender esse tema. São 490 citações em todo o texto bíblico que vai falar sobre olho, olhar, olhada, ou coisas relacionadas ao olho, ou termos relacionados ao olho. Então, 490 vezes vai haver essa recorrência para falar do olho de forma física, como também de forma metafórica figurada. Então, olha como é recorrente esse tema dentro da Bíblia. Veja como essa construção era uma construção, essa figura de linguagem era uma figura de linguagem presente dentro do contexto judaico. E é interessante porque Cristo ele está aqui colocando, através do olho bom e do olho mau, duas espécies de comportamento, duas espécies de pessoas, duas formas de manifestar. Em hebraico, a palavra olho é aim tov para o olho bom, aim ra para o olho mau. Então, quando alguém dentro do contexto de vida, do dia a dia, ele queria dizer ou expressar que a pessoa era boa, era generosa, era caridosa, ela iria falar aim tov. Sandra, aim tov. Ou, se a pessoa fosse ruim, tivesse o coração ruim, eu vou usar o Ademilson, não que ele tenha o coração ruim, né? Falar, Ademilson, aim ra, seu olhar é mau, seu olhar não é bom. Isso é tão interessante porque hoje nós ainda fazemos recursos dessas figuras de linguagem. Quando uma pessoa fala bem assim, olha, o pastor Ricardo tem um olho gordo. É um exemplo, viu, gente? O pastor Ricardo tem um olho gordo. O que quer dizer? Que está acima do peso? Não. O que quer dizer a expressão olho gordo? Quer dizer que é aquela pessoa que tem o quê? Inveja da outra. Ele tem inveja do meu corpo, certamente, porque olha a barrigona dele aí. Brincadeira, viu, gente? E nós fazemos esse uso até hoje dessas figuras de linguagem. E até mesmo quando alguém fala, é o olho do dono que engorda o gado. O que está falando? Está falando que a presença constante daquela pessoa ali vai fazer com que a sua riqueza, ou o seu bem, ou a sua empresa venha prosperar, ou venha ter sucesso, não é isso?
Então essas linguagens, elas são recorrentes no nosso dia a dia até hoje, como era também recorrente dentro do contexto de vida naquela época. Então, para falar de uma pessoa caridosa, de uma pessoa boa, a intov, para falar de uma pessoa que era ruim, que era má, que tinha a ganância governando seu coração, a inrá. Então, entenda, quando Jesus começa a anunciar e começa a fazer essa construção aqui, ele traz esse recurso de linguagem, ele traz esse recurso novamente dentro do Sermão do Monte para apontar justamente como é que o povo daquela época estava se comportando, da maneira errônea como eles estavam interpretando toda a lei e a maneira farisaica, religiosa que eles estavam se conduzindo. Na teologia bíblica, o olhar nunca é neutro. Ele é a extensão direta das intenções, da moral e do desejo do coração. O olhar não é um mero órgão. O olho não é um mero órgão receptor de luz ou de qualquer outra coisa. Ele funciona como um órgão orientador da moralidade. O olhar nunca é neutro. O Saião, ele estava falando em um desses podcasts a questão da teologia, né? Tudo que existe no mundo, existe uma teologia por trás. Pode ser bíblica, como pode ser antibíblica. E da mesma forma, aplicado esse conceito aos nossos olhos, o nosso olhar pode ser um olhar que revele a Deus, como pode ser um olhar que também não revele a Deus, porque os nossos olhares, eles não são neutros. Ou eles revelam a glória de Deus, ou revelam a nossa própria glória para a nossa condenação. Esse conceito vem sendo trabalhado por Jesus dentro do Sermão do Monte. Veja como a Bíblia Jerusalém traz esse texto de Mateus 6, 22 e 23. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio ou são, o corpo inteiro ficará iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro ficará na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é a escuridão, como será grande a escuridão? Então, olha, como essa tradução ela já nos dá um melhor entendimento do que Jesus está falando. Se o seu olho for sadio, ou seja, se ele for um olho bom, todo o seu corpo vai ser iluminado. Mas se seu olho estiver doente, a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga o próximo, for doentio, todo o seu corpo vai estar em treva. E se você diz que está na luz, quão grandes trevas ou quão grande escuridão há em você. E olha como ele está falando dos fariseus. Olha, se você acha que está vivendo na luz, se você acha que através dos seus... da sua religiosidade você está fazendo alguma coisa de bom, preste atenção, porque o seu coração está em trevas. E como isso é tão válido para nós hoje? Como nós nos enganamos fácil em pensar que por estarmos numa igreja sacramental, litúrgica, nós já somos perfeitos, santos, redimidos e que não precisamos absolutamente mais de nada. E estacionamos as nossas vidas achando que estamos como luzeiros a conduzir outros. Mas quando na verdade ainda os nossos corações precisam da clareza da luz de Cristo Jesus. E é interessante porque a intov e a inrá são termos em hebraico, mas o texto de Mateus não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, koiné. E quando Mateus vai falar, ou vai escrever aqui acerca do olho, ele vai usar a expressão oftalmos aplos. Oftalmos hoje é uma palavra que vem para a língua portuguesa e nós usamos ela como derivativa de outras palavras, né? Para construir outros termos. Então, oftalmos aplo. Essa palavra aplos, ela ultrapassa o sentido literal de bondade ou de caridade.
Quando o grego falava essa palavra aplos, ele estava falando de uma condição. E que condição era essa? Como todos sabem, antigamente não tinha tablet, não tinha iPad, não tinha computador, não tinha nada de recursos tecnológicos para que fosse escrito as informações ou tudo aquilo que precisava ser registrado historicamente. Então, o que é que eles usavam? Eles usavam papiros ou taubinhas de argila ou pedra ou qualquer coisa que pudesse ficar gravado ali por muito e muito e muito tempo. Não é isso? Então, o grego, quando ele falava aplos, ele usava especificamente esse termo para falar dos papiros. Quando ele falava que um papiro ou que uma folha ali que fosse escrita, ela deveria ser aplos. O que era aplos? Uma folha reta, uma folha plana, uma folha sem dobra, uma folha sem marca, uma folha que estivesse íntegra para o uso da escrita. Porque imagine, uma informação deveria durar bastante tempo ali. A informação deveria permanecer por diversas gerações. E não se usaria qualquer pergaminho. Se usaria um pergaminho que nunca houvesse sido usado. Um pergaminho que estava intacto, íntegro, sem dobras, sem mancha, sem superfícies enrugadas. Então, olha como Mateus ele tem esse cuidado de trazer essa linguagem dos seus dias para também aplicar aos nossos dias. O nosso olho bom, o nosso olho tov, o nosso olho aplos, ele deve ser plano, ele deve ser limpo, ele não tem que ser duplo, ele tem que ser único. O nosso olhar, ele não tem que ser um olhar com duplo sentido, mas tem que ser com um sentido único. E nós vamos ver para que sentido nossos olhos eles têm que apontar. Então, o olho bom representa, portanto, um coração cuja visão é orientada por um propósito único. Qual o nosso propósito único de vida? Catecismo, primeira perguntinha. Ixi, fala, Lúcia. Viver para quem? Para viver para a glória de Deus. Então a nossa vida, ela tem um olhar único, um olhar fixo. Qual é? Viver para a glória de Deus. Ponto. Não tem mais o que se discutir. Não tem mais o que ser dito. Esse é o padrão único. E ele vai também usar aí, no grego, oftalmos poneros. Poneros é a descrição do mal ativo, o mal corrupto, o mal destrutivo. Ou seja, ele está dando dois tipos de característica. O olho bom, aplos, sem interferência, um olhar limpo, livre de qualquer mancha, sem dobras. E agora ele vai falar do olhar poneros, que é a própria manifestação do mal, o mal ativo, o mal corrupto, o mal destrutivo, aonde o coração, aonde os olhos aplicam a visão doentia, distorcida da realidade, onde os olhos são impedidos de receber a luz, onde os olhos ficam cegos para si mesmo. E existe um ramo da filosofia que estuda a ponerologia, que fala acerca de como os homens buscam poder. E o poder acima de qualquer coisa e acima de todos. O mal ativo em querer impor a sua visão distorcida do mundo. Então, para nós simplificarmos o nosso entendimento acerca do olho, fazermos dois comparativos. O olho bom, o olho tov, o aplos, ele é íntegro, ele é simples, ele é focado. Ele manifesta a generosidade, a sinceridade. Ele é único, ele tem um coração orientado por Deus, para a glória de Deus. Esse é o coração bom, esse é o olhar bom. E o olho mau? O olho poneros, o olho ra? Ele é corrompido, ele é doente.
ele é voltado para a ganância, para a inveja, para o egoísmo. É um coração dominado pela riqueza. Por isso que ele vai falar, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E logo no próximo discurso, no versículo 24, ele vai falar, a que Senhor você serve? Você serve a Deus ou você serve a riqueza? Você vive na ganância, na inveja ou no egoísmo, ou você é uma pessoa generosa que aplica a vida para a glória de Deus? Essa interpretação ela é confirmada pelo texto de forma direta dos dois senhores. O olho é a expressão visível da orientação do coração. Quando está voltado para Deus, toda a nossa vida é iluminada, mas quando ela é dominada pela cobiça ou pelos desejos do nosso coração, toda a pessoa é envolvida em trevas. Então veja, se o nosso tesouro não for o Senhor, o que é que nós temos entesourado? E nós vamos trabalhar 3 pilares para entendermos um pouco essa dinâmica do olho, de como é que esse olho tem governado as nossas vidas ou como ele tem nos levado a viver uma vida afastado de Deus. O olho ele é um termômetro do coração. O coração apresenta a sede das nossas vontades, dos pensamentos e do caráter humano. O olho funciona como a primeira ferramenta e agente, a exteriorização daquilo que é a vontade oculta dos nossos corações. A qualidade moral do olhar revela o estado atual do coração, conforme aponta Provérbios 21, 4. O olhar altivo é o coração orgulhoso. Lâmpada dos perversos são pecados. Então, ou seja, o olho, ele é o agente do coração. E eu vou explicar isso para vocês com mais detalhe mais à frente, eu espero que dê tempo, né? O olho, ele é o termômetro, tanto para entender o mundo externo, como para manifestar o mundo interno, um mundo que existe dentro de mim. Tudo isso vai ser transmitido pelos olhos. E esses olhos maravilhosos que Lúcia tem, né? Então imagine você, quando uma pessoa está com raiva, como que os olhos dela ficam? Você já viu uma pessoa com raiva? Como é que ficam os olhos? Fica aqueles olhos assim, meio que querendo fechar, pegando fogo, vermelho, saltitante, pulando, querendo pular para fora. Você está vendo? Eu estou com raiva dentro do meu coração, mas os meus olhos estão instrumentalizando essa raiva, está demonstrando essa raiva, está apresentando essa raiva. E não somente a raiva, a tristeza, a euforia, todo e qualquer outro sentimento que possa ser transmitido, os olhos, ele lança essa perspectiva daquilo que está dentro do nosso coração. E é muito fácil você saber quando uma pessoa está triste, ou está com raiva, ou está melancólica. É simplesmente você olhar para os olhos daquela pessoa e você vai conseguir decifrar grande parte daquilo que se passa dentro do coração. Então, os olhos é um termômetro do coração. O olho também ele serve como filtro da alma. O olho atua como uma lâmpada ou uma janela de dupla via, ou de duplas vias que alimenta o coração. O processo caracteriza-se por uma alimentação mútua. O coração deseja, o olho busca. O foco é o coração ser preenchido. E o olho tem essa função de transmitir aquilo que o coração tem dentro e também de receber aquilo que está fora. Então, o olhar é como se fosse aquelas portas. Quem aqui já assistiu o filme de faroeste que tem aqueles grandes salões, né? Que o cowboy entra e a porta faz isso aqui. Aí ela vai e volta. É uma abertura dupla, né? Ela abre tanto para fora como para dentro. E assim são os nossos olhos. Eles vão para fora como vão para dentro. E os olhos como janela da alma, ele busca
tanto externalizar os nossos sentimentos, como também alimentar o nosso coração. Veja, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6 ao 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido. E ela comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para ver. Onde nasceu o desejo de Eva? Primeiro no coração. Ela desejou. E os olhos dela viram, buscou algo que fosse atrativo aos olhos dela. Ela buscou alimentar aquele desejo que estava no coração dela. Então o que é que ela faz? Ela toma do fruto. Ela come do fruto. E nós somos assim também. Até hoje nós somos assim. Quantos são os desejos dentro de cada um de nós? Quantas motivações erradas existem dentro de nós que nós vamos alimentando aqui dentro? E os nossos olhos, eles vão buscando meios de concretizar isso. Os nossos olhos vão passeando até encontrar algo na qual nós possamos contemplar e satisfazer e até mesmo perpetrar o pecado. E nós vemos isso de maneira muito clara, nós vamos ver isso de maneira muito clara na vida do rei Davi. E o interessante aqui em Gênesis vai usar o termo vendo, agradável aos olhos, desejável, a ponto de abrir os olhos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós depositamos nos nossos olhares. A intenção visual, ela equivale à prática. Para a ética cristã, a intenção alimentada pelos olhos carrega o mesmo peso moral do ato físico concluído. O olhar demorado e focado na cobiça constitui uma ação ativa da vontade interna. O pecado ou a virtude constitui-se na mesma intensidade de que o ato realizado. Isso é interessante porque na neurociência foram feitos testes em pessoas em condição de pré-sono, onde era pedido para aquela pessoa imaginar. E aí colocaram eletrodos, né? E também exames de ressonância de imagem. E pediram para aquela pessoa, imagine-se agora em uma floresta cujos pássaros cantam, água jorra das fontes. E quais os sentimentos que você está agora conseguindo experimentar? E a pessoa descreveu uma série de sentimentos. Então, através dos aparelhos, eles conseguiam ver quais áreas do cérebro ali estavam ativas. Então, o nosso imaginário, ele cria realidades fantasiosas que mexem com a mesma porção do nosso cérebro, como se nós estivéssemos vivendo a realidade. E você quer ver isso de forma clara? Mateus 5,28, ele vai dizer bem assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher em intenção impura, olha só, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então veja, a neurociência está descobrindo isso agora. E Jesus já está falando, basta o ato de você imaginar algo que aquilo já se torna pecado ou não. A dinâmica do nosso coração. O nosso coração, ele tem uma dinâmica de interagir com os nossos olhos. Os olhos como reflexo do coração, como janela da alma. A relação entre o interior e a visão ocorre de forma cíclica e dinâmica através de 4 aspectos. E isso nós vemos dentro do aconselhamento bíblico. Primeiro, uma crença desajustada. O que uma crença desajustada faz?
faz com que o ego, o egocentrismo ou o meu eu torne-se o Deus dominante. Então, a partir do momento que o meu Deus sou eu mesmo, a minha crença ela está afastada de Deus. E o que se tornou meu tesouro? Viver para a glória de Deus? Não, viver para a minha glória. A crença desajustada. Isso é cíclico. Depois disso, a inclinação interna. O coração ele começa a gerar o desejo, a carência ou intenções por algo. Meu Deus sou eu mesmo. Meu coração começa a inclinar-se para desejos pecaminosos. Começa a ter carência de algo, ou de algumas coisas que poderiam suprir essas minhas vontades. A partir daí, o que acontece? O direcionamento dos olhos. Os olhos buscam e começam a selecionar alvos que correspondem àquele afeto interno. Aquela necessidade do meu coração. Aquela necessidade de reforçar a crença que está no meu coração. Então veja a dinâmica. A crença desajustada. Um coração repleto de desejos egoístas. E agora um olhar que busca satisfazer esses desejos. E a partir do momento que eu começo a buscar satisfazer os meus desejos através dos meus olhos, agora eu estou pronto para incorrer no comportamento. A contemplação prolongada, ou o forte desejo, ou o forte intento de ter algo, e a contemplação daquilo me faz incorrer no pecado. E é claro que aquilo que nós voltamos os nossos olhos é aquilo que nós acabamos de nos tornar. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu adoro, é aquilo que eu me torno. Então os nossos olhos começam a buscar, contemplar coisas e desejos que não são sadios, que não são bíblicos, que não nascem com uma crença voltada para a glória de Deus, mas nascem de uma disposição egocêntrica, egoísta. E agora ele busca concretizar de forma clara esse desejo. Então, qual o tesouro? Qual o tesouro que está no nosso âmago? Esse tesouro tem gerado quais motivações? E essas motivações têm me feito desejar o quê? O que eu tenho desejado a partir dessas motivações? E a partir desses desejos, quais têm sido os meus comportamentos? Veja essa dinâmica. Tesouro é igual a crença. Coração é igual a motivação. Olhar é igual ao desejo. E o corpo é igual ao comportamento manifesto. Cristo inicia o ensinamento pelo tesouro. Ele está falando, aonde está o seu tesouro? Lá vai estar o seu coração. Onde está a sua riqueza? Lá está a sua motivação. Então veja, Jesus poderia construir esse texto de outras maneiras, mas Mateus traz essa visão do Sermão do Monte dessa forma, começando pelo tesouro do coração. Aonde está o tesouro do nosso coração? Vou fazer vocês trabalharem um pouquinho hoje. Vamos abrir aí a Bíblia em 2 Samuel. Vamos ver alguns exemplos dentro da própria Escritura. 2 Samuel 11. Do 1 ao 5. Mas vocês que vão ler, beleza? 1 Samuel, do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Aí no 3 vocês iniciam a leitura. Afiei a garganta aí,
Para sair aquele rugido de leão de dentro de você. 1, 2, 3. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias de Beteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou cozer a Davi. Estou grávida. Vejam como essa dinâmica de Davi ilustra tudo isso que nós estamos vendo. Quando o olhar passa a contemplar com um desejo maligno, abre o caminho para que o domínio das trevas nos envolva. Primeiro que ele estava no lugar errado, na hora errada. Se era a temporada dos reis estar em guerra, logicamente ele deveria também estar fazendo o que os outros reis estavam fazendo, guerra. Mas não, Davi estava no seu palácio, e aí o versículo 2 vai dizer que ele estava ali à vontade, de repente ele olha e vê Betseba. E não foi simplesmente aquela olhada, opa, eu olhei e vi que ela estava ali e desviei a olhada. Não, ele olhou, parou, começou a contemplar. Nossa, que Betseba bonita, viu? Que mulher linda. Nossa, Betseba, hein? Betseba, Betseba. E olhou. E o que nós acabamos de ler? O que Jesus disse? Se no teu coração tu olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou. Será o que se passou na cabeça de Davi ali? Com certeza não eram coisas puras, né? Certamente eram coisas impuras a ponto dele mandar mensageiro para a mulher e falar, olha, vem cá, filha, vem cá que eu vou concretizar agora aquilo que eu imaginei, aquilo que os meus olhos contemplaram, aquilo que o meu coração desejou, agora eu vou torná-lo físico. Então a história nós já conhecemos. Davi peca, Davi cai, Davi erra. Por quê? Porque ele não vigiou o seu olhar. Porque ele demorou tempo demais para reagir. E nós não podemos ser como Davi. Uma coisa é nós olharmos por acidente ou por qualquer outra motivação e desviar o olhar, fugir da aparência do mal como fez José. Outra coisa é você olhar e continuar contemplando, continuar olhando, olhar a ponto de desejar, olhar a ponto de cobiçar, epitumeia no grego, de fazer com que aquilo se torne algo vívido dentro de você. E tem mais exemplos. Ainda aí em Samuel, agora Samuel, 1 Samuel, só volta um pouquinho aí, Samuel 18. Primeira Samuel 18, do 6 ao 12. Agora com sincronia, viu? Vamos lá, sincronia. Vocês dão lá um cá, um pé fora, um pé dentro. No 3. 1 Samuel 18, versículo 6 ao 12. Achou aí, Raul? Aí pertinho do 2 Samuel, só voltar um pouquinho. Vai lá. 1, 2, 3. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando
As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, tinham as mulheres se alegraram e cantando ordenadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram extremos e disse: 10 milhares? E agora somente milhares? Na verdade, ele falta senão o rei. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma grande raiva de Davi, todos os dias dedicava a arma. Saul, porém, trazia na mão a lança. Saul perseguia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Viram como é essa dinâmica do coração e do olho? Por que Saul se indignou muito com Davi? Porque ele sentiu inveja. Porque para ele deram poucos milhares e para Saul 10 milhares, para Davi 10 milhares. Então, essa inveja cresceu tanto ao ponto dele não ter mais aquele bom olhar, o olhar touve para com Davi. Agora o olhar de Saul para Davi era um olhar mau. E o versículo 9 vai dizer assim: daquele dia em diante Saul não via a Davi com bons olhos. Por que Saul não via Davi com bons olhos? Era porque Davi era ruim? Nesse ponto aqui não. Era porque o coração de Saul estava contaminado com a inveja. Estava adoecido. Estava em densas trevas. E quando nós estamos em densas trevas, é difícil nós enxergarmos a beleza que existe no próximo. É difícil nós contemplarmos a criação de Deus na vida do outro. Porque todo o nosso coração vai estar contaminado. E a nossa forma de ver aquela pessoa também vai estar contaminada. Então o pecado nunca é contra nós, é contra Deus. E nós sempre levamos para o nosso coração a ofensa. Porque fulano pecou contra mim, porque fulano fez isso, porque fulano é assim, assado e frito e cozido. Então a nossa perspectiva de olhar aquela pessoa já está contaminada, já está doente, já está mal. E é necessário que nós venhamos aprender a trocar essa disposição em Cristo dos nossos olhos maus, de olhar de maneira mal o próximo, para começarmos a contemplar aquilo que Cristo está fazendo na vida do outro que atinge a minha vida. Mesmo que o outro peque contra mim, o que Deus está me ensinando através do pecado do outro? Por que há essa recorrência do mal do outro contra mim? O que Deus está me direcionando? O que Deus está me ensinando? De que maneira Deus está trabalhando no meu caráter ou me forjando para que eu tenha um bom olhar? Para que eu não reaja, como nós já falamos aqui, simplesmente ao pecado do outro, mas para que eu viva para a glória de Deus. Sempre manifestando um bom olhar. Mas nós também temos bom exemplo na Bíblia, e nós vamos lá para Jó, agora já caminhando para o término. Jó 31:1. Jó 31, como é pequenininho, esse eu vou ler, porque vocês já estão cansados. Jó 31:1 diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela, ou uma virgem, dependendo da
tradução. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela. Olha a diferença de Jó para aquele episódio de Davi, quando contemplou Betseba. Jó aqui não está falando de uma mulher casada, e também não justifica como Betseba é ela. Jó está falando aqui, eu fiz aliança para não olhar para a mulher virgem, para a mulher que não tem compromisso conjugal. Nem para essa eu vou olhar, porque eu quero permanecer com os meus olhares santificados. A motivação do meu coração, quando eu olhar para uma mulher, não tem que ser a cobiça, mas tem que ser a santidade. O meu olhar não pode buscar nela o desejo para satisfazer as minhas vontades, mas eu tenho que olhar e desviar o meu olhar para glorificar a Deus, a ponto de bendizer o nome do Senhor. E aqui Jó nos dá esse exemplo de converter os olhos, de submeter os olhos à vontade plena de Deus. E nós temos um grande desafio, um desafio muito significativo, porque nós vivemos numa era do estímulo visual. Tudo que você olha é pensado a partir da neurociência para te manter cativo através dos seus olhos. A Netflix contratou, você pode procurar essa informação, está aí na internet, é pública, neurocientistas para desenvolver a programação infantil. E nesse desenvolvimento, o que eles perceberam? Que ali um desenho que tinha uma cena muito prolongada, ela se tornava enfadonha. E a criança já não queria mais aquele desenho. Então eles começaram a pensar de que forma nós vamos trabalhar para manter essas crianças na frente da tela, de maneira a termos os nossos espectadores ali. Eles diminuíram o tempo dessas cenas para microcenas de 15 segundos. Então a cada 15 segundos está passando algo novo, um estímulo novo, cores novas, sons novos. Imagina como é difícil para nós hoje. Podemos trabalhar a questão daquilo que nós estamos vendo na tela dos nossos celulares, na tela do computador ou até mesmo nas nossas televisões. Para nós hoje o desafio talvez seja maior por conta desse hiperestímulo que é nos apresentado. Você pega um Reels ali O Reels é do quê? Não, é do Instagram. Eu sou bem atualizado com essas coisas. Como eu não... Você pega o Reels, que é um vídeo já curto, né? De poucos segundos, mas a pessoa não consegue se concentrar, tem que estar passando ali. Aí você pega uma foto, vai começando a olhar, e ali você não foca em nada. Há uma necessidade, há um desejo de estar consumindo, que é desenfreado. Isso para nós é muito danoso, muito prejudicial. Então, a palavra do Senhor nos ensina a fazer uma curadoria visual, a cuidarmos dos nossos olhos, a avaliarmos o conteúdo que nós estamos consumindo, a olhar de fato se o que os nossos olhos têm buscado é para alimentar um olho bom que glorifica a Deus ou para alimentar uma perspectiva má de vida, um olho ruim, um olho rá. O que os nossos olhos buscam? Eles estão buscando coisas para alimentar e satisfazer os nossos corações, ou os nossos olhos têm buscado coisas para manifestar a Deus? Então nós temos que começar a ter uma curadoria dos nossos olhos, porque se não for assim, não vai ser fácil viver uma vida de piedade. E a vida de piedade baseada na generosidade que Cristo veio anunciar. Porque se nós não conseguimos nos concentrar em coisas poucas, como é que nós vamos gastar tempo uns para com os outros? E qual tem sido o nosso desafio nessa casa? Gastar tempo um com os outros. Se você não tem paciência para sentar ali poucos minutos para ver algo significativo, viu, gente? Essas besteiras. Imagine sentar 1 hora para ouvir o desabafo de outra pessoa. Então nós temos que reavaliar os nossos olhos.
E não fazer como esses homens, como esses fariseus, que eles chegavam diante das suas congregações: Deus, eu estou aqui bonito, cheiroso, perfumado e maravilhoso, santo. E não sou como esses outros aí. Nosso olhar não tem que ser o olhar de desaprovação, mas tem que ser o olhar da voluntariedade, da caridade, do amor ao próximo, do resgate ao necessitado, da ajuda ao aflito. Isso é o olho bom. Esse é o olho que santifica. O foco intencional, o olho aplós. Nós temos que mitigar e fragmentar as distrações que permeiam o nosso dia a dia para que nós não venhamos ter olhares duplos. O nosso foco tem que ser o foco para a glória de Deus. Lembra do papiro? Papiro sem dobra, um papiro sem limpo, plano, simples. Esse é o nosso olhar. O olhar simples de Cristo Jesus. O olhar sem dobra, sem mácula. O olhar focado na missão que Cristo está anunciando através do Sermão do Monte. E como eu falei, controle dos olhos, interrompa o fluxo visual reflexivo. Quando você estiver diante de uma situação que os seus olhos ali acidentalmente viu algo que não deveria, sai fora. Cai fora. Corra. Não demore em tomar uma ação, seja enérgico, seja preciso. Porque se você demora 1 segundo sequer, aí você está rendido. E aí você vai começar todo esse ciclo de desejo e de pecado que nós estudamos aqui. E o mais importante, e aquilo que Cristo está anunciando através desse sermão, a prática da generosidade. Para curar o olho mau, é preciso nós praticarmos aquilo que ele está ensinando, a generosidade, o acolhimento, e não de maneira religiosa, como os fariseus faziam para ser visto, não, de maneira intencional, de maneira integral, de maneira que o amor de Deus permeie as nossas ações através das nossas atitudes. Que nós não venhamos viver como os religiosos daquela época, cuja a estrutura econômica dos desfavoráveis era paupérmica. E eles não conseguiam olhar com generosidade para eles, para os necessitados. Mas que os nossos olhares sejam capazes de olhar a necessidade do próximo. E a gente tem ensinado isso. Essa igreja ela vai crescer quando nós entendermos qual é a necessidade do nosso próximo, daquele que está sentado do nosso lado. Porque isso vai gerar intimidade, vai gerar comunhão, vai gerar a manifestação do reino em nós. Então cure nessa manhã os seus olhos de toda a avareza, de toda epitomeia, de toda cobiça do seu coração, de todo desajuste que existe nas suas crenças. A sua crença tem que estar em Deus, em Jesus, no Senhor, no Salvador. Em suma, quem governa os nossos olhos é que vai governar o nosso coração. Então preste atenção para onde seus olhos estão voltados nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te damos graças. Graças te damos pela tua infinita misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas através da tua palavra. E como nós precisamos de ti, Deus. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como um bálsamo, como um colírio para os nossos olhos, para a janela das nossas almas. Como nós precisamos, Deus, de fazer avaliações a fim de corrigir, Deus, os nossos comportamentos. Mas isso tudo só pode ser feito a partir do momento que entendermos, Deus, a dinâmica do nosso coração.
e a dinâmica dos nossos olhos. Por isso, nessa manhã eu te peço, Senhor, que a Tua palavra ela possa entrar no mais profundo do nosso âmago, aonde, Deus, as crenças estão enraizadas, a fim de que toda distorção, Deus, de crença possa ser corrigida. E como diz a Tua palavra, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, ali estará o nosso olhar, ali estará as nossas motivações. E nessa manhã, Deus, nós queremos renunciar a qualquer tesouro, a qualquer riqueza, a qualquer, Deus, coisa ou alguém que tenha roubado a centralidade do Senhor em nossas vidas. Que nessa manhã, Deus, nossos corações se convençam de que a nossa maior riqueza é o Senhor. O nosso tesouro é o Senhor. Nosso bem maior é o Senhor. Que nessa manhã, Deus, os nossos olhos simplesmente possam desejar contemplar a Ti. Contemplar a Tua santidade. Contemplar a Tua grandeza. Converte-nos, Deus, a Ti. Converte os nossos olhos. Converte os nossos corações, as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos comportamentos. E que em nós a Tua generosidade se faça, Deus. E que em nós, Deus, a caridade, o amor se faça presente, Deus. E que vivamos uma vida para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém e amém.